Marcus Aurelius é um dos filósofos históricos mais famosos e conhecidos de todos os tempos. Ele governou como imperador romano e foi o último líder de uma linhagem posteriormente conhecida como os 5 Bons Imperadores. Apesar de ter ocupado uma das posições mais poderosas do mundo na época, ele escolheu dedicar sua vida à justiça e imparcialidade. Durante seu reinado, Aurelius encontrou tempo para escrever uma série de escritos pessoais, agora conhecidos como as Meditações, que se tornaram um dos textos mais significativos na filosofia histórica. As Meditações de Aurelius compartilham orientações sobre o desenvolvimento pessoal, com foco na adoção de uma perspectiva cósmica e na análise crítica de seu próprio julgamento. Como líder de um império poderoso que enfrentou várias guerras durante seu reinado, Aurelius usou sua própria filosofia histórica para lidar com o estresse e as preocupações, sendo o melhor e mais confiável líder que poderia ser. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. O estoicismo é uma filosofia antiga e incrivelmente famosa, que não é apenas uma teoria, mas também uma maneira verdadeiramente inspiradora de pensar e viver. Para fazer a coisa certa, é necessário julgamento sólido e pensamento racional, claro. Portanto, neste vídeo vamos falar sobre como você pode desenvolver uma mente racional através de 5 lições-chave que podem ajudá-lo a pensar com mais clareza, baseadas nos ensinamentos de Marcus Aurelius. Treine sua percepção. Uma das maiores lições do estoicismo é tomar o controle de sua percepção. Estamos acostumados a julgar tudo o que encontramos, qualquer evento que experimentamos, pessoas que conhecemos, coisas que vemos, todos eles recebem um julgamento de valor. Algo é considerado bom, ruim, chato, divertido, bonito, feio, etc. Isso é feito de forma automática, algo muito cansativo e que pode afetar nossas vidas para pior. Por exemplo, julgar cada interação em um dia especialmente difícil como terrível dá a esse dia uma perspectiva ainda mais negativa. Se você rotular uma festa como chata, é assim que ela será lembrada, como a parte chata da sua semana. Muitas vezes, deixamos nossos julgamentos iniciais serem influenciados por nossas emoções, o que significa que eles provavelmente não são totalmente racionais. Além disso, nossa tendência de julgar cada momento de nossas vidas anda de mãos dadas com a tendência de falar em metáforas e exageros, o que torna as coisas piores do que são. Se você é dispensado por seu parceiro, pode dizer que seu ex partiu seu coração, em vez de reconhecer o fato fundamental de que eles não sentem mais o mesmo por você. Essa maneira de pensar molda como você se sente. Não é o evento real que faz você se sentir mal, mas sim a maneira inconsciente que você escolhe para pensar sobre isso. Os estoicos, em vez disso, incentivam as pessoas a terem cuidado ao julgar tudo o que encontram e o que fazem. E uma das maneiras de fazer isso é desfazer seus julgamentos, olhar além deles, ser capaz de esquecer seu primeiro instinto e julgar algo através de uma lente mais otimista e razoável do que você. Tente reformular mentalmente aquela festa chata como um evento onde você conheceu um novo lugar e algumas pessoas novas. Depois, você pode perceber que não se identificou realmente com ninguém, mas não foi com a expectativa de negatividade. Portanto, praticar não julgar tudo com base em seu primeiro instinto e emoção é a melhor maneira de começar a treinar sua percepção da vida. Sempre que pensar em algo de maneira opinativa, pergunte a si mesmo: com base em que estou fundamentando minha opinião? Existe uma maneira melhor ou mais positiva de interpretar isso? Aprenda a controlar suas emoções. Marcus Aurelius nos aconselha a não deixar nossas emoções sobrepujar o que nossa mente nos diz. Parar de ser hipócrita, egocêntrico, irritadiço e agir com base na emoção muitas vezes é retratado como um contraste gritante com a ação racional. E isso não é sem razão. Nada nubla nosso julgamento mais do que nossas próprias emoções podem fazer. Portanto, se você deseja pensar com clareza em todos os momentos, uma das habilidades mais importantes a dominar é a capacidade de controlar suas emoções. Segundo Marcus Aurelius, a emoção da raiva, em particular, nos faz mais mal do que bem, ao contrário do que muitas pessoas parecem pensar. Tentar controlar suas emoções não significa suprimi-las.
Quando você sente uma raiva intensa devido a uma traição, não pode controlar essa raiva negando sua existência para si mesmo ou para os outros, ou fingindo que está tudo bem. Ela ainda estará lá, não importa o quanto você a esconda. Em vez disso, o controle de emoções, como a raiva, é feito redirecionando essas emoções. Portanto, quando você está experimentando raiva, pergunte a si mesmo o que você pode fazer com essa raiva. Gritar com a pessoa que o machucou pode parecer tentador, mas isso não o ajudará a diminuir a dor ou a melhorar sua situação. Sempre que pensar em algo de maneira opinativa, pergunte a si mesmo: com base em que estou fundamentando minha opinião? Existe uma maneira melhor ou mais positiva de interpretar isso? Aprenda a controlar suas emoções. Marcos Aurelius nos aconselha a não deixar nossas emoções sobrepujar o que nossa mente nos diz. Parar de ser hipócrita, egocêntrico, irritadiço e agir com base na emoção muitas vezes é retratado como um contraste gritante com a ação racional, e isso não é sem razão. Nada nubla nosso julgamento mais do que nossas próprias emoções podem fazer. Portanto, se você deseja pensar com clareza em todos os momentos, uma das habilidades mais importantes a dominar é a capacidade de controlar suas emoções. Segundo Marcos Aurelius, a emoção da raiva, em particular, nos faz mais mal do que bem, ao contrário do que muitas pessoas parecem pensar. Tentar controlar suas emoções não significa suprimi-las. Quando você sente uma raiva intensa devido a uma traição, não pode controlar essa raiva negando sua existência para si mesmo ou para os outros, ou fingindo que está tudo bem. Ela ainda estará lá, não importa o quanto você a esconda. Em vez disso, o controle de emoções, como a raiva, é feito redirecionando essas emoções. Portanto, quando você está experimentando raiva, pergunte a si mesmo o que você pode fazer com essa raiva. Gritar com a pessoa que o machucou pode parecer tentador, mas isso não o ajudará a diminuir a dor ou a melhorar sua situação. Pode até ajudar a pessoa que o traiu a melhorar. Em resumo, pense no que você está tentado a fazer e depois pergunte a si mesmo se isso é útil. Se não for, encontre maneiras de expressar suas emoções de maneira útil, como conversar calmamente com a pessoa que o machucou, explicar seus sentimentos e tentar entender o ponto de vista dela. Você também pode escrever em um diário, fazer exercícios físicos ou fazer qualquer outra coisa que o ajude a liberar sua raiva mais tarde. Por exemplo, tome a ansiedade ou o medo. Você não pode simplesmente suprimi-los, mas pode redirecioná-los. Em vez de deixar a ansiedade paralisá-lo, use-a para desafiá-lo a agir e a enfrentar seus medos. Aprender a controlar suas emoções, redirecionando-as, o tornará uma pessoa